A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a tua vida, a nossa vida, no nome de Jesus. Irmãos, vamos estar aqui hoje continuando o estudo do livro de 2 Crônicas. Hoje é o capítulo 26, aleluia, de 23 versículos, né? Um assunto, irmãos, de uma importância gigantesca para a nossa vida. Mas você pode estar dizendo aí, mas toda vez que você vai gravar o vídeo, você fala isso. Mas todo dia, irmãos, Deus fala conosco, todo dia Deus quer te direcionar, todo dia Deus quer abrir os teus olhos, os meus olhos, para que a gente não endureça pelo engano do pecado. Isso está escrito na Bíblia. E hoje, essa palavra, aleluia, vem ao nosso encontro, para que nós viemos a abrir os nossos olhos espirituais e obedecer à voz do Senhor. Amém? O título tem dois títulos aqui. O primeiro, Uzias reina e prospera. Vamos ler aqui. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então, você faz aí uma conta comigo, ele tinha 16, reinou 55, ele reinou 60, 70, aqui ele estava com 71 anos, né, irmãos? Você vai ver que houve um tempo que ele esteve a serviço de Deus, da sua obra grande, né, irmãos? Que maravilhoso isso. Nós entendemos, você entender que estamos aqui nessa terra, estamos aqui de passagem, mas para servir o Senhor, para fazer a obra do Senhor, para cumprir o ID do Senhor. Mateus 28, 20, ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando aqui para a glória de Deus, ó. E fez, isso é importante, irmãos, o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai, Amazias seu pai. 5. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Grava bem isso aí, irmãos. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, nós entendemos que a Bíblia fala assim, achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Mas se nós, igreja, isso é no individual e no coletivo, deixarmos o Senhor, pararmos de pedirmos a sua misericórdia, deixarmos de caminhar com o Senhor, irmãos, Deus não vai poder fazer nada pela sua vida. Deus não vai poder fazer nada por você, porque Ele abençoa, Ele muda o quadro. A Bíblia fala assim, naqueles dias vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer operar, Deus, Ele quer curar, Deus, Ele quer mudar, Deus, Ele quer fazer o impossível acontecer na sua vida, na minha vida, mas não depende dele, depende de você, depende de nós, depende de querermos, de estarmos ali, aproximarmos dele com fé, querer realizar, Deus quer, mas depende de você querer fazer. Aleluia. Trazer à existência o seu milagre. Louvado seja Deus. Continuando aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, uma das cidades, das 5 que tinha na terra dos filisteus ali. O muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou. Oh, que maravilha, irmãos. Deus está te ajudando agora. Na sua pequena força. Você está dizendo, Senhor, não estou aguentando. Deus está te ajudando. Você fala, Senhor, não dá mais. Deus está te ajudando. Senhor, acabou minhas forças. Deus está te ajudando. Deus está segurando as suas mãos. Deus está te levantando, te dando bom ânimo. Aleluia. Porque grande é a sua caminhada. Louvado seja Deus. Contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gur Baal, e contra os meunitas e os amonitas deram presentes a Uzias, e seu nome foi espalhado até entre a entrada do Egito,
porque se fortificou altamente. Ô, irmão, quando o homem e a mulher entende, aleluia, que a força não está no seu braço, no seu conhecimento, mas em Deus, na sua palavra, no poder da fé, da oração. Deus, Ele abre as portas, Ele te fortifica, Ele abençoa, Ele muda o quadro, Ele dá recurso, Ele envia o material, Ele envia a condição, Ele endurece o coração de pessoas para te abençoar se for preciso, e amolece também, irmão, aleluia, amolece para te abençoar e também endurece para você resistir firme na fé, e aquela pessoa que ele endureceu o coração vê o milagre acontecer na sua vida, aleluia, isso é tremendo, glória a Deus. Versículo 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. 10, também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha, irmãos, era um rei, aleluia, que tinha um exemplo bom, irmãos. Era trabalhador, gostava ali da agricultura, ali de mexer com a parte da lavoura. Ah, irmão, tem pessoas hoje que não têm bons exemplos. Tem pessoas hoje, irmãos, que as pessoas estão de olho em nós, irmãos. Alguém fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. A mensagem de Deus, a mensagem do Senhor fala assim, que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Se estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, essas testemunhas estão de olho em você. Essas testemunhas estão de olho em nós. Essas testemunhas estão falando de você. Se é bem ou mal, só Deus sabe. Mas tem que ser bem, irmãos. Tem que falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Tem que ter exemplo. As pessoas querem ver Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Ver Deus nas nossas ações, na nossa conduta, nas nossas atitudes. Para que o nome do Senhor seja glorificado e aquelas pessoas sejam ganhas para Deus, sem nós abrirmos a nossa boca. Irmãos, a palavra de Deus fala que lá nos céus os anjos estão olhando para nós. Os anjos do diabo, anjos caídos também estão olhando, irmãos. Então nós temos que ter uma conduta diferenciada para a glória de Deus. Aleluia! Aqui o rei Uzias, ele tinha esse exemplo, irmãos. Oh, glória! Temos que ter exemplo, irmãos. Aonde você está, no trabalho, na escola, dentro da sua casa, na rua da sua casa. Aleluia! Aonde você está, as pessoas têm que falar de Deus na sua vida. Não criticar, não falar que você é falso, duas caras. Que você na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Isso não pode, irmãos. As pessoas já falam isso faz tempo, tem que falar diferente. Ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Se pessoas estão dando mau exemplo, é elas e Deus. Você tem que ser diferente, aleluia. Versículo 11. Tinha Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíram à guerra em tropas, segundo o número das resenhas, feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. 12. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era 2.600. 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa, né? Força bélica, irmãos. Aleluia. Para ajudar o rei contra os inimigos. 14 e até o 15, vamos ver para a gente comentar. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar pedras. 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Irmão, o reinado de Uzias foi diferenciado, irmãos. Deus não é um Deus de coisas velhas, é um Deus de coisas novas. Essas armas aqui que fala no versículo 15, irmãos, para tirarem aqui, ó,
de invenção, máquinas de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas em grandes pedras, né, se propagou. Alguns chamavam de catapulpa, agora fugiu o nome da memória. Ali colocava as pedras, ali alguns jogavam um material químico ali, irmãos, que tinha nessa época, né, e fogo, aquela pedra de fogo ia longe. A gente vê em alguns documentários, né, dependendo do ano, né, os romanos usando isso, bárbaros usando isso, outros povos usando isso, irmãos. E foi no reinado do rei Uzias de Judá que foi inventado isso aí, irmãos. Isso veio da onde? Essa sabedoria de Deus, irmãos. Deus é um Deus de coisas novas. Irmãos, as pessoas estão não aguentam mais a mesmice, as pessoas não aguentam mais as coisas repetitivas. Deus, ele quer dar a você, aqui a última parte do versículo fala, ó, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Deus quer te ajudar a dar coisas novas para a sua vida, para aonde você está aí na sua congregação, no seu trabalho, na sua casa, aleluia, na escola, aonde você estiver, Deus quer fazer de você, Deus quer te dar sabedoria do alto para coisas novas. Não copie, busque, ore, se coloque diante de Deus ali, fale, Deus, me dá estratégias novas para você fazer a obra, ganhar almas para o reino dele. Deus deu aqui para Uzias, irmãos. Isso ficou marcado na história até hoje, aleluia. Versículo 16 até o 23, irmãos, tem um outro título. Isso é um alerta de Deus. Não que a primeira parte do capítulo não foi, mas é um alerta de Deus. Ó, Uzias fica leproso. Por que ficou leproso? Vamos saber. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor. Quem? Uzias, para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor. Irmão, o que não é para você fazer, que Deus não mandou, não faça. Não seja bisbilhoteiro. Não queira você pôr a mão, ou falar de alguém, ou criticar alguém, ou falar mal de alguém. A Bíblia diz assim, ai daquele que toca nos meus ungidos. Não é tocar, dar um tapa, chutar, beliscar, não, é tocar com a língua. Cuidado, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Há muitas pessoas nos dias de hoje. Aqui nós estamos situados na cidade do Potim, que nós já saímos na rua com a esposa, com irmãos, para à noite fazer visita, levar comida, levar roupa, irmãos, levar sopa, um trabalho maravilhoso, que em toda parte temos que orar para que não pare. E muitas pessoas daquela que conversamos, falam que estou aqui porque falei mal do meu pastor, falei mal da esposa do pastor, falei mal da irmã que era líder do ciclo de oração, dos jovens, do diácono. Quando o diácono ia lá repreender meus filhos, eu não gostava e falei mal dele. Está hoje numa situação dessa, irmão. Precisa haver conserto, arrependimento, e não se arrepende. Irmão, cuidado. Pessoas acham, porque Deus usa, Deus toma a vida dela, tem dons espirituais, tem ministério, acham que estão num topo que não pode acontecer nada. Cuidado, irmão. A quem mais é dado, mais é cobrado. Vigia, ora, vigia primeiro, ora, não faça o que Deus não te mandou fazer, não fale o que Deus não te mandou falar, não toque nos meus ungidos, diz a palavra, aleluia. Continuando aqui o 19, então Uzias se indignou, enquanto tinha um incensário na sua mão, para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso.
20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, viu que já estava leproso na sua testa, por isso apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Irmão, não quis ser obediente à voz dos homens de Deus, insistiu, teimoso, muita gente teimosa hoje, queixo duro. Não abre o coração para entender a palavra e ser obediente. Deus vai te ferir. Deus fere. Deus toca porque Ele te ama. Ah, tem gente que fala assim, eu só apanho porque Deus ama você muito. É que Ele quer te colocar no centro. É que a obra que Ele tem na sua vida é grande. A obra que Ele tem para realizar na sua vida é algo tremendo, por isso que há muita correção, porque Ele não quer te perder, não é te perder para você ir para outro ministério, não, pelo contrário, você está continuando a fazer a obra, é perder para o diabo, Ele não quer. Deus feriu aqui Uzias, para ele ver se ele aprende. Pessoas estão sendo feridas nos dias de hoje por Deus e não estão aprendendo, cuidado. Continuando aqui o versículo aqui, ó, do 21 ao 23. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, do profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão seu filho reinou no seu lugar. Irmão, não fala aqui se ele buscou, se ele orou, se ele se arrependeu, se Deus o curara, mas morreu assim. Ah, irmão, foi salvo? Não sei, Deus sabe. Irmão, o que eu quero que Deus fala comigo aqui, para mim corrigir, para mim aprender, é que nós como igreja, temos que ficar na obediência da sua palavra. Temos que obedecer à voz do Senhor, não reclamar, não praguejar, não com as nossas ações falar, não quero mais saber de Deus, você deixar de amá-lo, de servi-lo, de congregar, de fazer a vontade dele, como se fizesse um filho que faz birra pro pai. Você não é mais criança. Você já passou da parte de criança, você já é adulto, é maduro, entende, cuidado. Se arrependa hoje, busque a Deus hoje, sirva a Ele hoje. Deus Ele não precisa se mostrar, dar sinais. Quando pediram sinais para Jesus, ele falou assim, aí é o sinal do profeta Jonas. Deus ele é Senhor, desde a antiguidade. Isaías 64:4 fala isso. Obedeça, se renda à vontade de Deus, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, você vê o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, compartilhe esse link, envie aí para os seus contatos, que essa palavra chegue para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que precisam se entregar para o Senhor e servir de todo o coração, amém? A paz do Senhor Jesus.